Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E de cara eu já quero agradecer a você, a moral que você dá pra gente, pelo fato de seguir a gente, compartilhar, espalhar geral. A gente já tá bombando aí há muito tempo e já, hein? Um ano de Conta e Manda. Hoje comigo aqui, Carlos Eduardo Éboli. Não, cadê Carlos Eduardo Éboli? Hoje comigo, Arthur. Fala, Arthur, tudo bem? Fala, beleza? Prazer estar aqui, fazendo as vezes de Carlos Eduardo Éboli. Não tô na altura dele, não. É verdade, porque o Éboli tem 2 metros e 18, né? Não, 2 metros e 15 quando tá frio. Mas, poxa, no calor é 2 metros e 18, cara. Legal tá fazendo aqui, né, o programa de hoje. Trazer aí, antes de trazer o nosso convidado, calma. Falando em calor da sede. Já chamou a nossa parceira Colibril. O chopp Puro Néctar da Colibril, que você pode chamá-los para participar do seu evento, seja casamento, corporativo, ou melhor, você vai assistir o seu time do coração, vai reunir os amigos, chama a Colibril, porque o chopp é sensacional. Tô falando que eu já experimentei, tá? E o convidado vai ganhar, Rapaz, mesmo, o convidado vai ganhar, cara. Rapaz, já tá até aqui, Já tá até aqui, Já tá. Tá com moral, então. Mas quem é o nosso convidado, Cara, o Arthur? nosso convidado de hoje é o treinador Reinaldo. Você já sabia? Eu já sabia. O treinador Reinaldo. Não, que valorizou obrigado, pra caramba, hein? É mesmo? A gente tá 2 anos tentando fazer o Conta e Manda com ele. Ele nem era treinador ainda. Não posso, agora não dá. Quem é a Elo mesmo? Eu não sei quem é a Elo, não conheço. Reinaldo, baita prazer, cara, ter você aqui com a gente, pra gente contar e mandar, falar muito da tua trajetória de vida como jogador de futebol, que foi brilhante, né? Eu, modéstia à parte, tive a oportunidade de acompanhar desde o início, você chegando no Flamengo lá em 1999, naqueles treinos do Flabarra. Vamos falar muito disso aqui. Flabarra, hein? E esse início aqui eu cheguei quando era mato, tá? Literalmente. E você iniciando essa trajetória já como treinador, Campeonato Carioca fantástico, né, nesse ano de 25 do Maricá. Então, obrigado pela presença, seja bem-vindo. É um baita prazer te rever, Reinaldo. Primeiramente, né, agradecer o convite, dizer que a honra é toda minha. Poxa, eu que queria vir o mais rápido possível aqui, porque o homem é fera demais, né? Como ele falou, me acompanha há mais de 25 anos aí, cara. Desde o meu início da carreira de Itaguaí. A gente começou cedo, porque senão a gente não falou nossa idade. Né? Eu tinha 6 anos de idade, ele tinha 4. Pô, mas assim, pra mim é uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo aqui. Vai ser... Toma aqui, tu que se perguntar para responder. Estou à disposição de vocês. Deixa eu começar então, porque antes aqui da gente começar, né, fazer esse bate-papo, eu dizia o seguinte, olha, eu falei pro Arthur, eu sabia que o Reinaldo, cara, quer dizer, sabia não, né? Eu imaginava a possibilidade, não era uma certeza, era apenas uma possibilidade do Reinaldo virar treinador. Porque quando ele era jogador, e antes de jogos, né, numa relação completamente diferente que a imprensa tinha com os jogadores, com treinadores, do que é hoje, né? Hoje é completamente diferente. Mas assim, acabava jogo, então antes de jogo, na hora que eu ia entrevistar o Reinaldo para a gente falar sobre o desempenho dele, né, ou o desempenho do Flamengo no jogo, por que o jogo foi de uma maneira, por que o jogo foi de outra. E aí, cara, a cada resposta dele eu percebia, pô, esse cara tem tudo para dar treinador, porque ele consegue fazer uma leitura do jogo diferente. E aí o seguinte, tá? Não é porque ele fosse melhor do que um outro jogador. Às vezes até um jogador mais técnico do que ele, com mais capacidade técnica, não tinha leitura tática. E isso é muito normal no futebol, né? A gente teve aí ao longo dos anos, né, sempre grandes jogadores de futebol que não viraram treinador. Não quiseram trabalhar com treinador, porque também não é só conhecer de futebol, não. É preciso ter capacidade de gestão e tudo mais. Mas eu imaginava essa possibilidade. Você ainda jogador, você pensava nisso também? Cara, eu sou jogador hoje, mas daqui a pouco esse negócio aqui vai acabar. E quando acabar? Será que de repente eu consigo? Será que eu tenho essa capacidade de ser técnico? Elo, principalmente no final da minha carreira, né? Eu sempre fui esse jogador, como você falou, tático. Eu sempre conversava muito com os treinadores, no que eu precisava melhorar, no que eu precisava melhorar, o que eu poderia evoluir. Eu também colocava as minhas ponderações, o que eu poderia melhorar também, claro, com o treinador dando aquela total liberdade, uma tomada final, a decisão final era sempre do treinador. E como eu trabalhei com tantos treinadores top, né? Pô, Vanderlei Luxemburgo, Osvaldo, Zico, enfim, entre outros aqui, eu falei, cara, eu vou virar treinador. Primeira coisa, é uma coisa que eu amo fazer. O cara tem que amar o que faz. Ser treinador não é uma profissão fácil, mas é uma coisa que eu amo fazer, tá ali dia a dia ensinando tudo que eu aprendi
nesses 20 anos como atleta, me qualificando todos os dias, né? Na parte teórica, estudando. Eu sempre falo que o ensino, a evolução ela é diária, né? Todo dia você tem que estar aprendendo, principalmente na vida de treinador. Então foi isso que me levou a virar treinador, porque quando eu era jogador eu tinha realmente essa leitura tática, eu era um cara muito inteligente ali taticamente, e no final foi amadurecendo essa minha decisão de virar treinador, e graças a Deus, né, estou caminhando até agora, vou fazer 5 anos como treinador, né, entre base e profissional, e fazendo uma carreira bem bacana. O treinador Reinaldo, ele foi montado com um pouquinho do Luxemburgo, um pouquinho do Carlinhos, do Carpegiani e de outros técnicos que você teve. Como é que, né, o que você pegou de cada um e montou o treinador Reinaldo? E assim, cada um tem um detalhe importante, né? Hoje eu tenho a minha identidade, mas, por exemplo, o Vanderlei, a parte tática, eu peguei um pouco da parte tática do Vanderlei. O Zico era um cara muito detalhista, né? Muito detalhista. Tipo assim, eu trabalhei com o Zico na Índia, eu fui jogador do Zico. Então, o que era o detalhe? Assim, treino de finalização ela. Aí o cara chutava a bola, o goleiro dava rebote, aí eu dava uma desligada, aí o Zico dava uma dura, porra, acompanha, essa bola é sua do rebote. Aí vem na minha coisa, pô, quantos gols eu talvez deixei de fazer por essa falta de concentração ali no rebote. O Zagallo, pô, a gestão do Zagallo, junto com a tática também. Então, Carlinho, né, aquela coisa do Carlinho era aquele cara, aquele ser humano, de toda hora perguntar como é que tá o dia a dia. O paizão, né? Gestão de grupo, Gestão de grupo. Então, eu acho que eu consegui pegar um pouco de cada um e fiz, né, um misto ali. Agora eu tenho a minha identidade, né, que um cara um treinador a hora certa, o treinador tem que ter a parte tática, a gestão e a hora certa de cobrar. A hora certa de cobrar forte, a hora certa de dar o carinho. Então, eu acho que eu estou conseguindo ter esse meio termo legal aí. Estou tendo uma carreira bastante abençoada também. Claro que tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, mas está sendo bem bacana. Você falou do Zico, né, dele ser detalhista, e é uma dúvida que eu tenho, acredito que outras pessoas possam ter, nessa questão do treinamento desses detalhes, né? Finalização, cruzamento... Fundamentos, né? E aí entra aquela discussão da questão física, da equipe de preparação não deixar ou vai estourar o jogador. Tem espaço ainda para esses treinamentos de fundamento? É fundamental mesmo ter esse treinamento? Tem espaço. É uma coisa que eu trabalho muito, mas eu trabalho sempre em cima de uma ideia de jogo. Sim. Né? Antigamente a gente fazia uma coisa mais, vamos dizer assim, mais cru, né? Um cruzamento, ficava ali na área, cabeceando. Hoje eu trabalho muito esse fundamento, né? A gente fala que eu treino analítico, mas em cima de uma ideia de jogo, em cima dos movimentos, como por exemplo, movimento ofensivo, né? O meu extremo, que a gente quer o ponta, o meia pega a bola e vem para dentro, aí faz um engano no cara e perde nas costas, aí chuta pro gol cruzado. Nisso que chuta pro gol cruzado, eu já peço pro centroavante acompanhar, porque normalmente esse chute cruzado do ponto, ou ela vai no gol rasteiro, se for rasteiro, o goleiro dá rebote, o centroavante vem no segundo ponto. Então, tipo assim, sempre trabalho o fundamento em cima de uma ideia de jogo, do que eu quero no mecanismo ali, por exemplo, ofensivo. Entendeu? Mas a gente trabalha bastante isso. Legal. Ideia de jogo significa também montar teu time de acordo com o adversário, né? Ou você é aquele treinador que, não, olha só, meu time é meu time, e não interessa se eu vou jogar contra o Flamengo, se eu vou jogar contra o Boa Vista, se eu vou jogar contra o Fluminense, se eu vou jogar, enfim, com qualquer outro time. Ou não, você assim, o jogo agora é contra quem? O que esse adversário tem que eu posso explorar e também eu posso me preocupar? Como é que você faz? Então, eu trabalho em cima da minha ideia de jogo, mas em cima do que você está falando. A semana cheia, vou dar um exemplo da semana cheia. Então, quarta é um treino estratégico defensivo, né? Então significa que a forma que o meu adversário vai atacar e como eu vou defender. Em cima desse ponto forte, eu consigo manejar a equipe sem mexer na nossa estrutura, sem mudar muito a nossa forma de jogar. E na quinta-feira eu treino estratégico ofensivo, como a gente vai atacar, onde que as fragilidades, né? Tipo assim, e sem mudar muito a nossa forma de jogar. Então, resumindo a tua pergunta, eu trabalho em cima da minha ideia, eu não sou muito de mudar de acordo com o adversário. Porque eu acho que isso aí, tu tira um pouco do padrão da equipe, tu vai ter que mudar. Normalmente tu tem que mudar peças de jogador, então eu gosto de dar uma sequência, né, para o jogador ali para dar o padrão, então, mas eu consigo manejar em cima do como o adversário ataca, como ele defende, mas sem mudar a minha forma de jogar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não dá para ignorar as informações do adversário, né? É impossível. Hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, o cara sabe os mínimos detalhes de cada jogador, né? Se ele sai para direita, se ele sai para esquerda. Isso é importante. Por exemplo, eu sou um treinador que meu time é um time mais
mais vertical. É um time que de ataque rápido, pressiona, rouba a bola, já acelera o jogo para terminar a jogada. Né? Mas a gente tem que trabalhar também, tu tem que ter sempre o plano B, por isso tem que treinar. É um jogo de circulação. Tu vai pegar um time que tá com... Pô, os caras recuaram muito, né? Os caras têm uma estratégia também, vamos recuar, vamos deixar a bola com o time do Reinaldo para ver o que vão fazer. Baixou as linhas, né? Para eles roubar a bola e ter uma transição rápida. Então tu tem que estar preparado para isso também. Então a gente trabalha também no treino do dia que é o estratégico ofensivo. A minha ideia, isso que eu tô falando, a minha ideia de jogo. Vamos roubar, vamos ser vertical, vamos acelerar o jogo pelos corredores, troca de corredor, enfim. Mas também 5 a 10 minutinhos, agora é a hora da circulação. Vamos circular a bola, o time tá fechado, vamos esperar abrir a janela para infiltrar. Então, tu tem que estar preparado, porque aí sim o jogador tem todas as informações ali, sem também você confundir muito a cabeça deles. Você é técnico bonzinho que na véspera do jogo deixa fazer rachão? Não, assim, eu acho assim, vai muito... Você fazia rachão pra caramba. Eu vou te falar, é uma coisa que... É isso. Depende muito da semana, depende muito do momento, né? Mas assim, eu acho que é válido, acho que é válido tu ter um 2 toques na véspera do jogo, mas também, como eu falei, depende, pô, essa semana eu fiz pouco ela. Porque eu acho que véspera de jogo, tu consegue trabalhar bastante bola parada, jogada ensaiada ofensiva. Mas assim, eu também sou adepto também do 2 toques para deixar o ambiente leve, para ter aquela confraternização da pessoal da comissão se divertir também. Você era do time do Romário no rachão? Eu era do time do homem, né? Você sabe que ali... ali era pior do que jogo, meu irmão. Ali o bicho pegava... Rapaz, a cobrança do time do Romário no 2 toques era pior do que jogo, cara. Então, eu lembro o seguinte... Eu concentrava, pô. Eu nem dormia por causa do rachão, pô. Não só eu, Lê, sim, Júlio e César. ele cobrava pra caramba. Rapaz, acabava o rachão lá no Flabarra, o Romário parava o carro dele. Impressionante. Né, em frente ao vestiário, aquela vaga dele, né, era ali. Cara, quando o time do Romário perdia no rachão... Cara, esquece. Era o quê, Rei? Cara, ele se transformava. Cara, o Romário, o rachão, ele já chegava assim, cara, é como se fosse realmente um jogo. Ele ia, dava os coletes. Pô, graças a Deus, era um dos primeiros a escolher, porque ele sabia que, pô, ali, pra mim, era uma coisa que eu aprendi com o Romário, eu passo isso pros meus atacantes. O rachão, ele é um treino, principalmente pro atacante, porque ali tem muita situação de jogo. Sim. Rebote, finalização, tabela. Eu passo pros meus atacantes. Cara, é um 2 toques, né? É uma coisa mais... Né, o jogador já tá na mente, pô, é rachão, é mais devagar. Mas eu falo pros meus atacantes, acompanha a jogada, faz gol, isso dá confiança. Como tira a confiança também. Eu já vi jogador... Jogou comigo também, não vou falar o nome aqui, mas no São Paulo e no Botafogo, que perdeu 2 gols no rachão e o cara passou o ano todo pra voltar a confiança. Foda, cara. Assim, gol sem goleiro, o cara chuta pra cima. Então, isso foi pro jogo? Acabou indo pro... Quer dizer, isso aí... Pô, foi pro jogo no sentido da falta de motivação? Não, a confiança. A falta de confiança. Fica na mente do cara, Perdeu a confiança, assim, eu ficava impressionado, cara. E eu vi coisas assim que do 2 toques, que eu falo isso pros caras. Cara, atacante, confere. O Romário já dizia... O rachão, ele principalmente atacante, ele é jogo. Porque são situações de jogo. Rebote, tabela, chute de fora da área, né? Uma caneta aí tu consegue fazer o gol. Quando você perdia um rachão pro Romário, jogando no time do Romário, cara, era uma pressão maior do que o jogo. E aquele rachão valia o que na concentração depois? Eu lembro, né? Que valia um time serviu o outro. Não, mas o Romário, né? O Beto, o Klemer, a rachão desse cara era pesada ali, a aposta era maior ali, cara. Entre eles, né? Mas entre vocês tinha isso, não, né? Entre a gente era pra servir. De servir, né? Pô, se o time que perdeu lá na concentração vai servir o cara a hora que quiser. Por exemplo, se o cara estiver no quarto, tu ligava pro quarto do cara, traz pra mim aí, pô, sei lá, uma fruta tal. O cara tinha que ir. Tinha que ir lá buscar. Por isso que vale. Imagina isso, cara. Por isso que vale. Sem contar a competitividade do 2 toques. Mas Romário ia quando perdia? Romário ia pegar frutinha pro Klemer, aí não, né? Quem pegava frutinha pro Klemer? Você, né? Não, aí era o Juvenada, né? Vai lá, garoto, vai lá e pega lá. Aí era eu, Lê, Júlio César. Aí, pô, cara, mas o rachão, tô te falando, a gente concentrava, a gente que era da base, que tava subindo ali, o rachão era sempre sábado de manhã, pra jogar domingo. Sim. Sexta-feira ali quietinho, 9 horas, no máximo, dormindo, porque amanhã, meu irmão, ela vai pesar. Dormia mais cedo pro rachão do que pro jogo. Pro jogo tinha resenha, né? Tinha carteado. Nessa época não tinha não tinha internet ainda. Não tinha nada, no jogo era mais cedo. Era resenha mesmo, né? Resenha, pô, aí resenha, depois do lanche ali, aquele lanche final, aquela ceia de 10 horas, ficava 10 ali até meia-noite, 1 hora ali na resenha, aprendendo com os caras. A gente, pô, era bom demais sentar com os caras e ouvir os caras mais velhos ali.
as histórias, né? Então... Imagina você como tudo é atacante, aprendizado. né? Bebendo da fonte ali do Romário direto, cara. Cara, pô, esse cara aí foi um cara que, pra mim, um dos caras mais importantes que eu tive na carreira, o Romário. Me ajudou muito, assim, com exemplos, com posicionamento. Claro que era impossível chegar no nível dele, mas eu procurei seguir muito do que ele falou pra mim, né? Na minha carreira, pô, de trabalhar, o que tu falou, da finalização, né? De se aperfeiçoar. O Romário sempre falava, você não tá perdendo 30 minutos depois do treino, você tá ganhando. Tipo assim, então são coisas que eu carreguei pra minha vida, uma coisa que eu carrego muito também como treinador, né? Os conselhos de Romário, Júnior Baiano, os caras que foram jogador top, Pet. Então isso me ajudou muito também hoje a me moldar como treinador. Esse mundo é muito maluco, gente. Tem que ouvir que o Romário incentivar a treinar, o Romário não treinar. Não, mas era pra ele não poder... Vou te falar uma coisa, o Romário pra mim, ele era tão diferente. Naquela época, ele já era diferente, já estava muito na frente dos outros, até no questão de treinamento. Ele sempre, isso que o Romário, ele sabe melhor do que eu, mas ele treinava, exatamente, ele treinava o treino que era específico para ele, o que ele precisava no jogo, finalização, tiros de 20, 30 metros, e quando precisava também dar o tiro de 1000 ali da segunda-feira ali, na representação, era o cara que puxava a fila, cara. Que isso. O cara que puxava a fila. Então, pô, eu nunca vi o Romário, né, joguei com ele, convivi com o Romário 2 anos no Flamengo, ficar de fora de um treino, sentado ali, nunca. Sempre treinava. Claro, um grupo treinava 1 hora, ele treinava menos, mas é o que ele precisava ali. E no jogo, eu estava sempre com a perna fresca para decidir. Você começa jogando, começa a ganhar oportunidade justamente na vaga dele, né? Você tava naquela festa da uva? Não. Eu não tava, não. Não tava na festa da uva? Não, longe Sobrou disso. só pro baixinho. Tava na festa do sono ali. Não, mas você tava naquela delegação, não tava? Não, tava no coelho. Mas tava dormindo já. Quando eu acordei, já vi aquela notícia e falei, meu Deus do céu. E aquilo ali foi só pra galera mais experiente, né? Os Juvena ficaram no hotel. Ali, não, todo mundo dormiu. Juvenado ali, só tem que dormir ali, pô, Mas foi um baque, né? Porque a gente perdeu ali nosso líder, nosso capitão. Na época foi pesado a saída do Romário pra gente ali. Nossa referência, né? Nosso ídolo. E você entra no time. Aí eu entro no time, aí eu começo a jogar reta final da Mercosul, me destaquei, né? Eu junto com o Lê, semifinal contra Penharol. Pô. Meu primeiro gol só contra o Penharol lá no Centenário. Final contra o Palmeiras, aquele time do Palmeiras, aquele timaço do Palmeiras, campeão da Libertadores 99. Absurdo, Arce, aquele timaço do Aí Palmeiras. Fomos campeões e chegou 2000, né? O treinador era o falecido Carlinhos em 99, depois assumiu o Carpegiani, outro cara também, pô, sensacional, treinador inteligentíssimo, me ensinou muita coisa. Me manteve como titular na temporada de 2000, eu fiz 30 gols na temporada de 2000 com a camisa do Flamengo. Caramba. Como um segundo atacante ali, era Tuta, e depois chegou o Edilson, então, mas eu sempre jogava, então... Muito aprendizado, muita gratidão. Você jogava com a camisa 8, né? Camisa 8. Essa é porque eu gosto, eu fico ligado nesse negócio de número de jogadores e tal. Mas é alguma coisa específica ou não? É porque eu acho que o Edilson usava 9. Que sobrou, né? De repente sobrou também, né? Romário era 11. Não, vamos lá. Romário era 11. O Pet já tava, não, né? Não, tá falando ali no time no K99. Era Romário 11. Quem era o 10? Iranildo, se eu não me engano, era 10. Iranildo era 10. Entendeu? Nesse time eu era reserva. E depois que o Romário saiu... O Fábio Baiano tava nesse time? Porque o da Mercosul era número fixo, né? Isso. Sim. O Fábio Baiano acho que era 7. Machado. Leandro Machado era 9. Acho que o Leandro Machado era 9. Mas acho que foi na... 8 era o Beto. Depois de 2000 que o Beto passou a ser 7. Isso. E eu virei 8. É que 2000, se eu não me engano, teve número fixo por causa da João Avelange, não? Eu acho que foi por causa disso. Mas a curiosidade só boba mesmo. Mas eu queria falar desse jogo contra o Penharol, cara. Porque ele falou normal aqui, não, entrei, fiz um gol. Mas, cara, fez um gol, não, um golaço. E ainda sofreu o pênalti. Esse aí foi um Quantos anos você tinha ali? Ali eu tinha 99, 18 anos ali. Olha isso, cara. Contra o Penharol lá. E outra coisa, vou te contar uns bastidores aqui desse jogo. Eu era na base, eu fazia muito gol, eu e Lê. Então a gente se destacava muito, a gente fazia por temporada 40, 50 gols. Só que batia no profissional, era outro tipo de jogo, pressão, imprensa, torcida. E não estava acontecendo. Eu entrava nos jogos, não sei, não estava conseguindo performar. Chegou no vestiário, nesse jogo lá contra o Penharol. Montevidéu, né? Carlinho falou assim, ele me chamava de Juvenil. Ô, Juvenil...
como é que você tá? Eu falei, pô, professor, tô bem, tô pronto. Tá pronto mesmo? Porque até agora tá uma merda. Não é assim. É uma merda. Esse é o Evaristo. Esse é o Evaristo. Aí, eu vou te colocar hoje. Se você entrar mal, não joga mais comigo. Pô, cara, a pressão é ela assim mesmo. Isso? Se você entrar mal, não joga mais comigo. E eu falei, caraca, não, professor, pode confiar. Tô pronto. Né? Não poderia mostrar que eu tava confiante. E, pô, Deus foi tão bom que naquele jogo ali foi o jogo que eu fiz o gol, sofri um pênalti. Aí saiu toda aquela pressão. Eu precisava fazer um gol ali pra deslanchar, pra tirar a nhaca. Aí, depois daquele jogo ali, graças a Deus eu não parei mais ali. Eu fiz depois uma temporada legal. Mas aquele jogo ali, pra mim, foi o jogo mais importante da minha carreira. Porque o Carlinhos, ele é um cara que ele falava e cumpria. Como ele falou aquilo ali, ele não falou brincando. Se eu entrasse ali, não performasse, aí, meu irmão, só Deus sabe onde vai parar depois. Cara, como muitos, né? Que assim, verdade. Não vou citar nomes aqui também, né? Mas antes a gente estava conversando aqui e a gente citando alguns nomes. Eu vi muito jogador bom no Flamengo, muito moleque bom. Muitos. Que, por exemplo, jogava demais em juvenil, em júnior, negócio de recorde de gols na categoria júnior. Cada jogo era 3, 4, 5 gols. E aí chega no profissional e o negócio não acontece, o negócio, né, não sai. E aí o que acontece? Logo em seguida é emprestado, é negociado e não fica mais no Flamengo. Então eu imagino que esse dia pra você, cara, deve ter passado um filme na tua cabeça assim, caramba, será que vai acontecer comigo isso também? Você sabe melhor do que eu. Naquela época, o jogador da base do Flamengo é diferente do que é hoje todos os jogadores da base de time grande. A paciência é muito curta. Você jogasse mal 2, 3 jogos, irmão, dificilmente tu ia ter a quarta chance. Aí tu era emprestado, como ele falou, só Deus sabe pra onde tu ia ser emprestado. Então eu vi aquilo ali como oportunidade. Eu falei, cara, não pode deixar essa oportunidade. Aquilo que o Carlinhos falou pra mim ali foi uma cobrança séria que, pô, talvez, como ele falou, se eu levasse na brincadeira, eu poderia entrar no jogo desconcentrado. Eu levei aquilo ali, meu irmão, é a última chance, não vou deixar escapar. Entendeu? Hoje você vê que os caras têm mais, assim, vamos dizer assim, mais oportunidade. É novo, não se adaptou ainda, tá subindo agora. A paciência, ela é maior do que era na minha época, quando eu subi. Tu gosta de ter essa relação com o teu jogador também? Assim, de sinceridade, né? Cara, tu já tá meteu essa pra nada, tu vai jogar hoje e se tu Ou não jogar nada, tu vai sair do time, que nem o Carlinhos fez contigo? Ou até falar pro cara assim, cara, tu não tá jogando nada. Ou tu vai mais devagar no cara. Não, igual o Carlinhos falou, eu nunca, assim, eu não trabalho dessa forma não, mas eu tenho essa coisa de chamar ele na sala, olho no olho, o que tá acontecendo, por que tu não tá performando, porque muitas das vezes também, tu não sabe o que tá acontecendo com o cara, né? Em casa, por exemplo. Exatamente, filho, tá no hospital, várias situações aconteceu comigo aqui no Maricá, de sentar com um atleta, pessoal, o cara tem medo de falar isso pro treinador e pro auxiliar, de ser barrado, de ser mandado embora. O atleta tem esse medo, então eu procuro ouvir o outro lado também, né? Como eu já, meu filho a noite toda com febre, não tô legal da cabeça por causa disso, por causa daquilo. Então, tipo assim, eu de alguma forma tentar ajudar o cara no olho, ele tem que sentir também a confiança do treinador, que é o líder dele, eu como líder, passar essa confiança para ele, porque eu sei que o cara pode jogar, eu sei que ele pode performar. O que está acontecendo? Por que não está jogando? Então eu procuro saber também, antes de eu tomar qualquer decisão, né? Uma decisão de barrar o cara, ou de afastar, enfim, qualquer que seja, mas eu quero sentar com o cara olho no olho e ver o que está acontecendo. Por exemplo, filho está doente, meu pai, isso, aquilo. Então, muitas coisas que envolvem o extra-campo, que eu acho que o treinador, ele tem, né? Isso é uma opinião minha, né? Eu vejo muito treinador falando que não se mete na vida do treinador, do atleta fora de campo. Eu penso totalmente ao contrário. Mas se tiver interferido no campo, interferindo em outra coisa, tem o lado humano, né? O lado humano, exatamente. Sim. Então eu prezo. Primeira coisa, como é que tá a família? Como é que tá pai, mãe, filho, na escola, tá precisando de alguma coisa? Tipo assim, talvez você ali não vai conseguir ajudar, mas tu vai chegar numa diretoria, fulano tá precisando, o filho, não tá se adaptando, tem outro tipo de escola pro moleque. Então é isso, cara. Eu acho que o treinador, ele tem que participar. Eu participo até do corte da grama do campo. Né? Eu quero a grama assim, molhada assim. Então, eu acho que do café da manhã eu procuro gerir tudo ali. Uma coisa que eu acho que o treinador ele tem que se envolver nisso tudo. Falando de estrutura, você jogou no Flamengo numa época, só para situar, tá? E aí não é de merecer o Flamengo não, mas só para dar noção. Reinaldo jogou numa época que o Flamengo era Flamengo, e o Flamengo de hoje é o Real Madrid. Em termos de estrutura, que eu quero dizer. Né? Porque você jogou numa época, primeiro, não tinha centro de treinamento.
Hoje o Flamengo tem, se não o melhor do Brasil, se não é o melhor do Brasil, tá ali entre os 2, 3 melhores do Brasil. Não é do Rio de Janeiro, não. Do Rio de Janeiro eu entendo que seja o melhor. Mas o Flamengo não tinha centro de treinamento. Ou treinava na Gávea, numa estrutura, né, muito difícil, muito precária, ou então depois começou a treinar no Fla-Barra porque não era do Flamengo. Aquilo ali era um aluguel. O Flamengo pagava o aluguel, tanto que foi despejado. Despejado, o Flamengo acabou. Depois virou Vasco Barra, né? Sim, sim. Depois o Vasco acabou treinando lá. Então eu queria que você, assim, pontuasse aquele Flamengo da tua época, Reinaldo, né, pro Flamengo de hoje, né? A potência que o Flamengo se tornou no dia de hoje. Você já falou tudo, né? Flamengo hoje em estrutura no mundo. Você já esteve recentemente no Ninho? Já visitei. Tá uma estrutura de outro mundo, né? De clube europeu. Não somente o Flamengo, ela assim, por estar no Maricá, então a gente faz muitos jogos treino contra os grandes do Rio. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. E a evolução, ela é brutal, absurda, né? É absurda, né? Ela é absurda. E eu sempre falo, na minha época, como você falou, a gente não tinha essa estrutura. Quando a gente treinava de manhã, né? Aí à tarde, era treino integral, né? Treino de manhã e de tarde. Então treinava de manhã, aí à tarde, durante ali no almoço, tu tinha que ir para casa de alguém que morava ali perto. Se vira. Ou se vira, ou tu ficava ali no vestiário, na resenha, e você ia treinar à tarde cansado. Então você não conseguia performar nem de manhã e nem à tarde. Mas outros times conseguiram, com a mesma estrutura, jogar muito, ganhar. Tipo assim, não estou falando que é o certo, mas assim, eu acho que o certo é um clube ter uma estrutura, dar esse descanso, ainda mais um clube do tamanho do Flamengo, né? O tamanho do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Esse clube tem que dar o melhor para os seus atletas, porque a cobrança também, né? Ela é muito grande. Então, eu, por exemplo, como atleta, eu tenho certeza, se eu tivesse essa estrutura que me faltou ali no início ali, eu poderia ter performado mais, ter rendido mais. Todos os atletas que talvez não se preocupam com a estrutura, só quer jogar e vai jogar bem. Mas eu era aquele cara muito profissional, focado ali, tipo, eu precisava do descanso para performar. Então, assim, claro que fez um pouco de falta no início, né? Hoje, tu vê agora, é uma coisa que... Sem contar a questão de salário, né, Reinaldo? Não, aí... Porque, assim, você imagina que você viveu uma época ali que era o quê? Eu peguei só não batia o terceiro mês? Eu peguei a época dos fazer greve, né, cara? Os jogadores fazerem greve ali, mais experiência, vamos fazer uma greve porque... Chegou a rolar isso? Teve greve, em 2000 ali, chegou a ter greve ali... Poucos dias, mas teve ali, se eu não me engano, ali, quase batia... Greve que você diz assim, gente, se o treino é integral, vamos treinar só de manhã, não vamos concentrar. Não vamos concentrar, vamos treinar só de manhã. Isso. Muitos atletas ali foram importantes também para ajudar no dia a dia ali, financeiramente falando, Beto, Clêmio, os caras mais experientes, né? Mas assim, nós não pegamos... Tu recebeu ajuda? Por exemplo, assim, você começando ali, com o salário atrasado, alguém chegou ali? O Beto foi um que me ajudou muito. O Beto fez isso? Várias vezes, né? De Itaguaí, para comprar, para vir de dinheiro de passagem. Até no final de semana mesmo, que o salário atrasava muito, para dar uma ajuda em casa. Então, era um grupo que me ajudou muito, né? Eu sou muito grato àquele grupo do Flamengo ali. Mas a gente teve muita dificuldade nessa questão de salário atrasado. De estrutura, né? De estrutura ali. Só não completava o terceiro mês porque se acontecesse isso, o jogador podia entrar na justiça, né? E na época era o passe, né? Era o passe. De recuperar o passe. Mas batia quase 3 meses, né? De salário atrasado. Quase isso. Quando ia bater o terceiro mês, pagava ia bater o segundo, pagava um. Isso. Não chegava a bater 3, mas ia bater o segundo, pagava um. Né? Mas depois, enfim, virou a potência que virou financeiramente falando. Hoje... o clube virou, não dá nem para comentar, mas assim, na minha geração eu peguei uma geração, financeiramente falando, difícil de arcar com os vencimentos. E essa estrutura, né, que tanto se fala, é importante falar porque isso interfere assim, diretamente no desenvolvimento do jogador, né? Dizem que não ganha jogo, mas ajuda a ganhar. Mas ajuda a ganhar. É verdade. Porque você vai ali tá trabalhando as qualidades do jogador, né? Se o cara perde treino, ele deixa de evoluir daquela sessão ali, né? Sem dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo, né? Meu no Maricá, né? A gente no primeiro ano, 2023, a gente não tinha uma estrutura de alojamento. Então a gente não conseguia fazer treino integral na pré-temporada. Por exemplo, eu gosto de pré-temporada fazer treinos integrais, no treino da tarde, trabalhar muito, eu foco muito na bola parada também, jogadas ensaiadas. E a partir de 2024, né, o clube, conseguiu se estruturar, alugar um hotel para comissão, para atletas. Então você consegue ter esse descanso de você treinar de manhã, ter uma van, por exemplo, de levar o pessoal para o hotel, se alimentar bem, descansar e depois trazer o pessoal para a tarde daí. Aí sim,
Aí sim vale a pena você dar o treino integral. Porque de manhã os caras, pô, tem um café da manhã, um bom café da manhã, os caras tendo bem, se entregam ali 100%, uma hora e meia que seja de manhã, consegue almoçar, descansar, para treinar à tarde, aí você consegue cobrar do atleta no jogo. Porque se você não consegue treinar, eu penso assim, né? Eu carrego isso comigo. Se não treinar bem, dificilmente o cara joga bem. Isso aí, eu como treinador, não tem treinar mal e jogar. Eu falo para os caras, tem que treinar bem, tem que treinar com excelência. É o que eu cobro para meus atletas. Pisou aqui, treina com excelência. Faz o teu melhor cada dia, desde a piteia, desde o aquecimento ao último chute que tu vai dar ali, até na última conversa que tu vai ter comigo ou com o meu auxiliar, porque na conversa também tu tá ensinando o cara, você tá passando a tua ideia, os movimentos, etc. Então, se você tem esse descanso nessa estrutura, você consegue também chegar no jogo, pô, vamos pressionar 15 vezes no corredor direito lá, vamos trabalhar na semana 15 vezes, os caras entregarem no jogo, eu vou cobrar os caras, ó, por que você não pressionou assim se a gente treinou? Então você também consegue, como treinador, cobrar os caras, mas se você conseguiu durante a semana passar todo esse conteúdo para eles. Sim. Você fez uma citação que lembrou aqui, né? Um treinador, você falou que o treino tem que ser um treino de excelência. E aí, né, é inevitável que a gente lembre de Felipe Luiz. Inclusive a treta, né, entre Felipe Luiz e Pedro. Né? O Felipe Luiz fala sobre isso, né? Que a semana de treino do Pedro beirou o ridículo, né? Uma expressão utilizada pelo Felipe Luiz. Como é que você olha hoje o Felipe Luiz, que é um ex-jogador, como você também é, que tem uma idade, né, ainda baixa para treinador, como é a sua? Como é que você avalia hoje esse desempenho, esse trabalho do Felipe Luiz? O Felipe Luiz, para mim, hoje, o futuro dele não vai ser outro que a seleção brasileira. Eu acho que ele é o futuro treinador da seleção brasileira. Hoje nós estamos bem servidos de treinador da seleção. Né? Não sei se após a Copa ou depois de 2030, que eu vi com o Ancelotti também ainda pensa em ficar até 2030. Nós temos, falando já de treinador, temos grandes treinadores brasileiros. Renato Gaúcho, para mim, é um cara também que eu admiro muito. Mas sobre a tua pergunta, o Felipe Luiz é um cara que foi um jogador de alto nível, né? Jogou na Europa, trabalhou com grandes treinadores também, mas não se apegou somente por ter jogado em grandes clubes. Então ele tá todo dia, eu vejo o Felipe Luiz falando que está estudando, que acaba o jogo, já está se preparando para o adversário, então está se qualificando, não ficou somente da forma empírica, como ex-atleta. Então é um cara que está todo dia evoluindo, né, se qualificando, buscando conhecimento. Então, cara, eu acho que esse sucesso para ele aí, eu vejo como normal, porque é um cara que jogou em alto nível, tem se preparado todo dia, e ele tem o que hoje pede, né? O que o treinador tem que ter de bom? Parte tática, gestão. Então eu vejo o Felipe Luiz completo, né? Porque trabalhar no Flamengo ali não deve ser fácil. Nós sabemos como é que é o treinador, é a pressão que deve ser ali, qualquer resultado, os caras já começam a fazer barulho, mas eu vejo ele completo, com essa gestão, né? Gestão de grupo, gestão de pessoas e taticamente. Então, um cara para mim que entende muito, tem muita leitura do jogo, as substituições na hora certa, no momento certo. Então, eu vejo ele com esse caminho aí rumando para uma seleção brasileira. Em cima disso, só para não perder, né, a ideia, e o Arthur vai te fazer uma outra pergunta depois. E você já fez a citação, né, do técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Ter um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira arranha um pouquinho a profissão de treinador brasileiro? Ou seja, você que é técnico brasileiro, acha que a tua profissão foi um pouco arranhada em ter um técnico estrangeiro comandando a seleção do Brasil? Eu acho assim, cara. É claro que se for perguntar para mim, eu preferia que tivesse um treinador brasileiro ali no comando, né? Como nós já tivemos nunca tivemos estrangeiro. As 5 Copas que nós ganhamos foi com um treinador brasileiro. Só que eu vejo por outro lado também, eu acho que é um momento da gente procurar também aprender, né, com o Ancelotti, que é um cara que eu acho que o maior treinador da história do futebol em títulos. Então, um cara que vem com novas ideias, com nova metodologia, mas citando aqui também que eu acho que nós temos ainda muitos treinadores top do futebol brasileiro. Só que, claro, se você perguntar para mim, eu queria que fosse um treinador brasileiro, óbvio, eu acho que né, mas eu também não vou falar, só pensar na gente. Então, eu acho que tem que também saber usufruir desse momento que tem um Ancelotti aqui. Procurar evoluir, procurar aprender. Eu acho que o Ancelotti é um cara que pode também... Eu vejo que ele vai em muitos jogos, é um cara que pode ir nos clubes, pode fazer uma palestra, ter uma reunião com o treinador brasileiro, como uma troca de ideia, nos cursos da CBF mesmo, né? Ou de outro tipo de curso. Ter a presença do Ancelotti para ele passar um pouco da sua metodologia, um pouco da sua carreira. E ouvir também de treinadores brasileiros também. Eu acho que essa troca ela é muito válida. Até porque o futebol brasileiro, ele, vamos
vamos dizer assim, né? Ensinou muito também, né, pro futebol lá fora. Muita gente se inspira no futebol brasileiro. Sim, a gente volta e meio Guardiola, né? Fala faz citação da seleção de 82, da qualidade do futebol brasileiro, né? Da arte do futebol O brasileiro. Renato Gaúcho agora para mim no Mundial, para mim foi um cara que deu uma, na minha opinião, foi um cara que deu uma aula tática. Assim, taticamente ele passou muita coisa pro mundo, né? Pô, tu vê comentários do Inzaghi, né? Da Inter, de outros treinadores, o Mourinho falando do Renato, tipo assim, então eu acho que foi um cara que conseguiu ter a leitura, né, é o que tu falou, em cima do adversário, se reinventar em cima do adversário, sair de uma linha de 4 para ir para uma linha de 5, jogar com 3 zagueiros, uma coisa que tu vê que o Fluminense não era acostumado a jogar assim, foi uma coisa que ele deve ter treinado ali e 3 zagueiros no Brasil, assim, desculpa, é de um preconceito assim absurdo. Você não pode falar não pode falar 3 zagueiros que o torcedor... E o mais importante, né, um time equilibrado, né? Então acho que o Renato Gaúcho é um mau exemplo, como eu falei, é um cara que também que tem a gestão e que tem a parte tática também, porque ninguém consegue ficar igual o Renato aí, 15, mais ou menos, 20 Nunca trabalhou com ele não, né? Não, no Renato nunca trabalhei. Ganhando como ele vem ganhando. Jogou mais que ele, você ou não? Renato jogou mais, né? Se perguntar pra ele vai dizer que ele jogou mais. Não, Renato mas jogou tu meteu mais. muito gol também, né? Eu meti bastante, mas o Renato ele era atacante de Copa do Mundo, né? O cara foi um fenômeno. Mundial de clubes, né, cara? O Renato foi um fenômeno como atleta e, para mim, como treinador, é uma das referências que eu tenho. Você falou do Felipe Luiz. Você chegou a jogar contra o Felipe Luiz como técnico agora? Sim. Jogamos. E qual foi a tua impressão, assim, cara, no jogo? Você viu isso tudo que você falou dele? Eu vi isso tudo. Assim, tu vê as ideias. Porque o Flamengo, né? Eu sempre falo pros caras, o treinador do Flamengo, ele já sabe que tem que ser um time totalmente ofensivo, um time que tem que propor o jogo o tempo todo, um time que tem que pressionar o tempo todo, mas tu vê os movimentos muito coordenados do Felipe Luiz, né? Tanto da primeira fase de construção, que é o tiro de meta ali, desde o Rossi, até na fase de finalização. Então tu vê que é um time muito bem treinado, os movimentos, né? Por exemplo, do Plata, que jogou de atrair o meu zagueiro, né? E o Luiz Araújo, quem jogou foi Cebolinha. Cebolinha entrar numa diagonal. Então, tipo, tu vê que tá a ideia do Felipe Luiz ali bem definida e sem contar a qualidade dos atletas também, né? Então, você tem um treinador ajuda demais também, né? Você tem um treinador que passa essas informações, né? Esse mecanismo, deixa bem claro para os atletas. Aí tu pega atleta do nível, poxa, só atleta de seleção, então facilita muito o trabalho do treinador, mas eu acho que o Felipe Luiz ali, ele conseguiu dar toda essa... E o jogador, mesmo sendo jogador de alto nível, eles precisam dessa organização, né? Desse norte. Pô, como é que a gente vai fazer quando a bola estiver no tiro de meta? Nós vamos ser com a bola longa, nós vamos sair com uma saída de 3, com uma saída de 2. Então o Felipe Luiz, tu vê que é um cara... Ele deixa muito bem claro esses movimentos para os atletas, aí depois, dentro de campo, os caras resolvem. É legal também falar de São Paulo, né? Porque também jogou pra caraca no São Paulo. Claro que sim. Só que também, antes dele ir pro São Paulo, teve aquela negociação da saída do Reinaldo. Isso. Rapaz, é verdade. Essa negociação... É bizarra. É bizarra. É bizarro, porque Reinaldo e Adriano pelo Vampeta, né? Assim, eu vou defender o Vampeta, hein? Não que o Vampeta... Não estava envolvido na negociação. Tipo assim, o Vampeta era, na época, titular da seleção brasileira, né? Jogava muita bola, e o Vampeta queria muito vir pro Flamengo, e o Flamengo queria muito o Vampeta, né? E o Paris Saint-Germain, eu era titular do time, já estava de olho ali no meu futebol, e o Adriano, 2 times que o Adriano, era a Inter, agora não lembro se é o Milan, enfim. Mas aí, só que a Inter também tinha uma porcentagem no passe do Vampeta. Né? Então foi isso que aconteceu. O Flamengo ofereceu eu para o Paris Saint-Germain, o Adriano para a Inter e o Vampeta para o Flamengo. Mas você não joga no Paris Saint-Germain, né? Não, aí depois eu vou para o Paris Saint-Germain. Sim. Eu vou para o Paris Saint-Germain. No primeiro momento tinha muito estrangeiro. Na época não podia jogar, só podia jogar 4 estrangeiros, tinha 5 ou 6. Então vou emprestado para o São Paulo. Depois eu volto para o Paris Saint-Germain. Então aí eu jogo 3 temporadas no Paris Saint-Germain. E o Adriano já foi direto para a Inter de Milão. Mas minto, eu volto para o Flamengo. Jogo ainda 6 meses com o Vampeta, vou 2001, volto pro Paris, aí eu emprestado pro São Paulo, terceira temporada que eu jogo no Paris Saint-Germain. Cara, mas não pelo Vampeta, né? Mas você vender, né, o passe de 2 jogadores até com um prospecto muito grande assim pra frente, mas eu acho, Adriano e Reinaldo. Eu não lembro agora, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com questão de dívida, que o Flamengo precisava de dinheiro.
Nossa. Tinha alguma coisa, porque acho que não foi assim, não foi uma troca. Não, Só de jogadores. eu acho que não foi uma troca só de jogadores. Eu acho que envolveu algum dinheiro ali. E o Adriano também estava já numa fase não, O né? Adriano já estava pedindo passagem, né? Sim, É. sim. O Adriano sim. já estava pegando seleção sub-20. O Adriano, a gente Pô, já mas- sabia que era um cara que ele só confirmou tudo que a gente esperava dele. Era um fenômeno. Mas imagina um ataque Reinaldo e Adriano no Flamengo. Nossa, E nós nem jogamos fala. pouco cabia, ali. né? Jogou pouco, né? Não, se a Cabia gente pra tivesse jogado caramba. mais tempo ali, a gente tinha ganhado muita coisa. Que isso, cara. Como é que foi jogar fora do Brasil? Por exemplo, né? Com essa passagem que você teve no futebol japonês, jogou na Índia, jogou na França. França. Como é que foi essa experiência, Reinaldo? Foi bom demais, né? Cultura diferente, né? Aprendi muita coisa no quesito de cultura, de cada país, eu me adaptava a cada país. Você conseguiu aprender idioma, por exemplo, nesses países? O francês, na época, eu conseguia aprender, eu falava bem fluente, japonês já era mais complicado, já Sim. tinha que ter um tradutor ali diariamente. Mas em quesito do futebol ali, foi uma evolução absurda que eu tive, assim, no nível, principalmente na França, do nível tático, né? Eu evolui muito ali no meu jogo, porque aqui no Brasil eu aprendia muito com os treinadores aqui. Para mim, os treinadores brasileiros, eu repito, os caras eram muito inteligentes da minha geração. Só que lá eu jogava em mais variações táticas, né? No Paris Saint-Germain, o treinador que eu peguei, que é o Vahid Halilhodžić, que na Copa do Mundo 2014 ele ficou com a Argélia, ele foi com a Argélia, perdeu só para a Alemanha nas quartas de final. Então ele tinha muita variações táticas. Então aqui eu jogava muito no 4-4-2, era aquele segundo atacante. Sim. E com ele eu jogava de beirada, né, de extremo pela De esquerda, referência. de referência, de extremo pela esquerda. Então eu fui evoluindo muito, né? No jogo de força também, no jogo de duelo, tipo assim, no jogo também de entendimento tático. Então com ele foi uma coisa também que eu aprendi muito. E no Japão, né, cara, a disciplina do japonês assim também, a organização, uma coisa surreal. Então são dois países que eu carrego com muito carinho. Cara, tu falou do 4-4-2 agora. É uma tática que eu sinto um pouco de falta hoje em dia. Assim, estão falando muito do Abel, né? Que resgatou isso no Palmeiras com o Vitor Roque. Com o Vitor Flaco. Roque, com o Flaco. Não sei se as características agora dos jogadores não permitem muito essa tática, mas é algo que eu sinto falta, assim, tipo, futebol brasileiro, 2 meias, 2 atacantes. Você vê, na tua época tinha A dupla, né? a dupla de As ataque, duplas de cara. ataque, né? Pô, eu sinto muita falta Eu disso. acho que estão resgatando novamente as duplas de ataque, né? O Palmeiras tem jogado assim, só que o Palmeiras, assim, para defender, já não defende no 4-4-2, né? Defende ontem, por exemplo, no jogo que eu vi contra o River, Contra o River. eles estavam defendendo um 5-3-2, né? Com uma linha de 5, 3 no meio e 2 atacantes, que era o Flaco e Vitor Roque. Vitor Roque. né? O treinador do Botafogo, algumas partidas joga com dupla de ataque também. Mas assim, tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta também, assim, tu tem que saber para atacar, claro, tu ganha mais dois caras de referência ali, tu consegue preencher melhor a área adversária, mas o que vai fazer sem a bola, né? Como é que é o movimento de um desses atacantes sem a bola? Né? Quem que vai marcar ali aquele primeiro volante, ou se os dois vão marcar o zagueiro. Então é de cada treinador, de cada ideia de jogo, de cada estratégia também, mas eu acho que está sendo resgatado novamente essa situação de 2 atacantes. E o fim do camisa 10 no futebol brasileiro, né? isso aí. Assim, o fim daquele jogo, quando a gente fala de 10, né, é o jogador do meio, é o cérebro, é o cara que arma o jogo. Pensa, por exemplo, né? né? Pensa. É o Paulo Henrique Ganso. O que mais que a gente tem aí? Hoje em dia é Arrascaeta, difícil no de- caso. Arrascaeta. Só que... Hoje, Não é né? brasileiro. Não. O Arrascaeta hoje já é um 10/9. É verdade. No sentido de estar pisando mais. Tanto que, por exemplo... O Arrascaeta tem me lembrado muito o Alex. Isso. O Alex, o Arrascaeta, hoje, ele é o artilheiro do Flamengo no Brasileiro, gente. Muita coisa. né? Alex no Cruzeiro. Porque o Alex é aquele cara, Arrascaeta, os movimentos do Arrascaeta lembram muito do Alex. Bola circula, bate de um lado, ele infiltra, pisa na área Sim. ali, como uma surpresa, Sim. e faz gol. Né? Tem jogado mais próximo da área. Isso aí também é mérito do treinador também, né? Conseguir ajustar ali, deixar ele mais fresco perto da área ali para finalizar também. Mas você acha que essa figura do 10, né, essa posição, ela não existe mais? O futebol acabou, né, derrubando, né, essa função, porque hoje o futebol, né, se joga com uma intensidade muito grande pelo lado do campo, os extremos, né, pelo lado do campo, né, a maioria dos times hoje gosta de jogar com 2 jogadores de velocidade pelo lado. Você acha que a forma de jogar, né, atual acabou, sepultou o camisa 10 do futebol, Reinaldo? Eu acho que depende muito. Por exemplo, no futebol europeu você vê pouco camisa 10. A maioria
4-3-3, Sim. né? Uma linha de 4, um volante, ou 3 volantes, mas com 2 volantes pisando na área o tempo todo, sim. e 2 atacantes por fora e o centroavante. Né? Tu tem pouco aquele cara central ali, porque os volantes, né, que a gente fala, o box to box, né, que vai na área o tempo todo, tem feito essa função. Aqui no Brasil eu ainda vejo os treinadores brasileiros com esse modelo do camisa 10. Eu, particularmente, eu não abro mão de ter um camisa 10, um cara organizador, mas que pise na área, um cara que tem por exemplo, lado oposto, o cara tem que estar o tempo todo pisando na área, o lado da bola, quando ele tiver para ter a superioridade, o cara para o jogo central, a bola passar por ele. Mas eu vejo, por exemplo, no Flamengo hoje tem uma Arrascaeta, né? Tem grandes camisa 10, apesar de não ser brasileiro, né? Mas tem grandes camisa 10 no futebol brasileiro, mas vai muito do esquema de cada treinador. Né? Então, como eu falei, eu como treinador hoje, eu não abro mão de ter um camisa 10, um cara que pensa, um cara que organiza. Mas um 10, cara da bola parada. Um 10 como o Ganso, por exemplo, né? Como o Ganso, Deixa eu pensar aqui, assim, um outro... Não, assim, um 10 no modelo Ganso, que, assim, tem uma capacidade absurda, né, gente? O Ganso, assim, quem não fez, faça, tá? Porque, por exemplo, eu, na minha função de comentarista, eu tenho essa oportunidade quando estou num estádio de futebol. Às vezes, um jogo pela televisão, isso não é possível. E percebam isso. Antes da bola chegar no Ganso, ele já sabe onde vai dar. Já sabe, Ele tá um passo à frente. Ele já mapeou todos os espaços. Isso. Então, por exemplo, isso, não estou querendo fazer comparações, longe disso, mas Zico era assim. Esse movimento do Zico aqui, ó, o tempo todo... O giro de pescoço, né? Isso, o giro de pescoço. Espaço. É para saber o seguinte, não recebi ainda, mas se eu receber, o que eu faço com ela? Por quê? Porque na hora que ele vai receber a bola e a marcação chega, ele já deu, não tá mais comigo. Então, assim, esse tipo de jogador, você acha que é uma tendência... Por quê? Porque é um jogador mais cadenciado, um jogador que não entrega mais a intensidade. Porque o futebol hoje, e eu digo muito isso na Rádio Globo, na Rádio CBN, no Sport TV, que o futebol hoje, não sei se você concorda, Reinaldo, e aí eu não sei se pro bem ou pro mal, ele é muito hoje físico e mental. Ele tá muito físico e mental. E assim, vamos lá, para mim, físico, mental, tático e por último técnico. Então assim, você precisa estar bem fisicamente, estar forte mentalmente, né, e ser disciplinado taticamente. Então, por exemplo, o Ganso é um jogador de muita qualidade técnica, mas ele não entrega mais a questão física. Então, esse tipo de jogador com essa rotação, e aí não é só o Ganso não, outros jogadores, você acha que tem dificuldade de jogar hoje? Eu repito, vai muito do que o treinador quer. Eu acho que você falou uma coisa importante. Futebol hoje, para mim, né? A primeira coisa tu tem que estar bem fisicamente. Porque a intensidade que virou o futebol hoje mundial, ela é surreal. Mas não adianta também eu sempre falo para os meus atletas, não adianta a gente cobra muita intensidade, mas tem que ter uma intensidade organizada. Sim. Porque também tem intensidade, começa a gritar na beira do campo, igual um maluco ali, pega, marca, sem organização, não adianta nada. Então, se você também ter um exemplo como tu falou, do Ganso, outro camisa 10 assim, para não citar exatamente do Ganso ali, quais as características do Ganso? Para mim é um cara fora da caixinha, né? Mas você tem um Ganso fisicamente, claro que o Ganso não vai ser fisicamente como ele era antes. Pô, o Ganso tem 2, 3 cirurgias no joelho, se eu não me engano. Mas se você tem o time organizado ali, como eu vejo o time do Fluminense. O Fluminense é um time organizado. Na hora de pressionar, na hora de ter a bola, aí tu tem um cara como o Ganso, aí esquece. Aí, como eu tô falando, aí vai da ideia, né, do treinador, que é o Renato, qual o jogo que ele cabe melhor ou não, como é que ele tá também. Eu vejo o Renato muito falar isso. Pô, você não sabe como é que é o dia a dia, né? Por que ele não tá jogando? Será que alguma lesão ou não? Agora eu vi que ele jogou e te machucou. Sim. Mas assim, um cara que tem um treinador que tem jogadores do nível do Ganso, que hoje são poucos no futebol mundial, o cara tem que tem que valorizar isso, tem que arrumar uma forma dele jogar, e aí sim, a partir daquele momento ali, ele tem que entregar. Essa questão que o Renato falou depender da ideia de jogo do treinador, é interessante até no Flamengo, porque você vê um torcedor ou outro até criticando a Arrascaeta. Pô, mas ele não corre, pô, mas cadê a intensidade dele? Sim. Só que ele tá com uma função específica ali. Eu acho que o Felipe Luiz criou uma função para justamente ele não precisar... eliminar isso. Exatamente. Muitas das vezes também, né, as pessoas confundem muito a intensidade, que é, o cara correr. Igual um doido pra lá e pra cá. A intensidade é talvez você tirar uma linha de passe, né? Por exemplo, tu tá num 4-4-2, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Um 4-4-2 defendendo. Aí um atacante vai pegar o zagueiro, né? O outro atacante,
ele tá numa linha de passe, fechando uma linha de passe para um volante. Aquilo ali, para mim, você vê como um time, uma intensidade organizada. Sim. A bola já não vai... O treinador, quando a bola entrar no zagueiro pela direita, o atacante vai vir correndo para essa bola não passar pelo outro zagueiro. Ele vai ter uma linha de passe no volante. Você vai fechar essa linha de passe no volante, o cara vai ficar sem jogador. Ele vai fazer o quê? A bola longa. A bola longa a gente vai ganhar a primeira e segunda bola e vamos começar a jogar. Então, tipo assim, isso para mim também é intensidade. Não é só o cara correr, marcar... Entendeu? Tipo assim, eu acho que a intensidade... Intensidade com inteligência, né? Exatamente. A intensidade, eu falo no dia a dia. Intensidade organizada. Qual foi o melhor jogador com quem você jogou, na tua opinião? O melhor jogador que eu joguei, na minha opinião, foi o Juan. O Juan, pra mim, foi o melhor jogador que eu joguei, assim, líder técnico, falava pouco, né? Mas... Quando falava... Não falava, né? O Juan não falava, né? Assim, pelo contrário, o Juan era um cara só se era nas internas, porque... né? Não era cara, é um cara que eu falei... Pra dar entrevista era tímido, era tímido pra dar entrevista. Assim, dentro de campo era um cara que quando falava era muito pontual. E a inteligência do Juan, assim, tática era uma coisa surreal, né? A leitura de jogo que o Juan tinha, a hora de antecipar o atacante, a hora de saber que o atacante vai girar para um lado. É um cara que estudava muito os atacantes também, então por isso que o Juan subiu profissional com 17 anos. 17 anos, cara. Então, pra mim, foi o melhor jogador que eu joguei, assim, em nível físico, nível tático, nível mental. Um jogador completo foi o Juan. E era bonito de ver o Juan jogar. Nossa, absurdo. Era bonito, absurdo. O cara com clássico, com técnica. Não fazia dava pontapé. Fazia o Juan, tem mais não de 40 dava gols na carreira, né? Quando ele subia, meu amigo. Entendeu? Assim, joguei com muito cara top, né, cara? Pô, Pet, Luiz Fabiano, Edilson. Mas o Juan, eu vejo aquele cara avaliando todo o geral, atleta fora de campo, um cara muito concentrado, muito profissional, um cara que dava exemplo também. Então eu via, tipo assim, o Juan, pra mim, quando ele descia do profissional para jogar no Júnior também, ele dava exemplo. Então eu avalio isso tudo. Não é aquele cara que descia com o nariz em pé, todo sendo profissional. Pelo contrário, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, conversava, falava um pouco como é que era lá em cima para chegar, para se manter não era fácil. Então eu avalio tudo nessa tua pergunta. Sim, não somente o cara... Na qualidade, mas no conjunto. No conjunto. Você era time Pet ou time Edilson? Boa pergunta, cara. Ali, você era fechado com quem? Aquela fasezinha ali era... Hein, cara? Você era fechado com quem? Cara, você dava a bola pro Pet, não dava pro Edilson? Dava pro Edilson, não dava pro Pet? Dava a bola por dois, né? Não tem como. Ali era o seguinte. Não, ali é o seguinte, cara. No início, depois que os caras começaram a ter aquela rivalidade ali, foi complicado. Mas, pô, dentro de campo, o Zagallo conseguia... Meu irmão, fora de campo, se não quiser conversar, não se jantar junto, aí o problema é você, mas dentro de campo tem que dar o melhor pro clube, tem que passar a bola um pro outro, tem que jogar, enfim. Mas eu acho que o Zagallo conseguiu ali manejar bem essa vamos dizer, gerir bem essa crise entre os dois ali, mas não foi fácil, não. E, poxa, eu tava naquele... Eu era parceiro de ataque do Edilson, mas eu dependia do Pet pra fazer gol. E aí, como é que era isso, cara? Mas como é que era no dia a dia, cara, assim, né? Ou seja, um chegou, aí o outro levantava e não ficava no mesmo ambiente. Quero saber como é que era o rachão. Por exemplo, assim, eu sei que na hora da refeição, senta todo mundo numa grande mesa, né? Jogadores numa mesa, comissão técnica na outra mesa. Sentavam um perto... Eu só lembro que, assim, dessa de um chegar e outro sair, eu não lembro se chegou... Mas teve, por exemplo, do cara chegar com a camisa 11, o Edilson era 11, o Edilson era 11, eu sei dessa aí história. O Pet não assinava, ou se chegasse com a 10, Edilson não assinava, então era os caras... Eu e sei hoje dessa os caras são amigaços, né? É mesmo? Pô, encontramos ele no jogo agora no Maracanã, na despedida do Imperador. Eu falei, pô, você tinha que ter essa amizade. Na época que eu jogava aí, com certeza o Edilson ia fazer mais gol, o Pet ia fazer mais gol, ele ia fazer mais gols, mas, pô, assim, hoje os caras são irmãos, né? Então, coisas, né, que passou, que eu sempre falo, cara, tu jogou em um ambiente que não era tão bom e foi campeão, mas, pô, eu prezo para o bom ambiente. Eu acho que você tendo um bom ambiente... Maturidade, né? Maturidade também, né, na vida, né? Você se arrepende de algum momento assim, poxa, se eu tivesse, por exemplo, seleção brasileira, você se arrepende de não ter feito alguma coisa, Rei, para de repente ter jogado em seleção? Porque assim, os teus números eram muito bons. Aí ela, assim, cara... Ou é aquela coisa de nasceu na época errada? Eu ia falar isso agora, pô. Eu acho que eu fiz o que deu pra fazer ali, cara. Assim, muito profissional, dentro e fora de campo. Procurava, só que, cara, na minha geração era impossível, né? Romário, Ronaldo... Washington, França, Viola,
Mas pra Evaí. frente até o próprio Adriano também. Adriano um pouco mais depois. Depois, E olha que eu fiz 2 anos, 3 anos seguidos, eu fiz 30 gols. No São Paulo, no meu primeiro ano, 2002, fiz 38 Tô gols. te falando. E não era tô te nem falando. cogitado, pô. Pois Tipo assim, era fora da caixinha os atacantes que tinha na média. Edmundo. Pô, Edmundo foi Verdade, um dos... né? O Edmundo tinha dificuldade também, né? Tinha. De se manter. Então, Época de convocação, você nem acompanhava a lista, né? Você não vai dar pra mim. Ou eu chegava. cara, vou Nem te falar. acompanhava. Eu acompanhava porque, pô, era profissional, mas assim, cara... eu digo isso, dá. cara. Tem, e não é pra jogador, não, pra qualquer profissional. Às vezes você nasceu na época errada, cara. Verdade. Porque assim, cara, o cara jogou muito, jogava pra caramba, só que a concorrência era muito grande. A minha época de centroavante ali, no caso, não o centroavante ali, o 9. Na minha época, Sim. na minha geração tinha muito 9, né? O 9 de fazedor de gol. Sim, eu era sim. aquele segundo de rodar mais área ali, a concorrência era muito grande. Eu falei aqui só Hoje teria mais chance? Cara, depende também. Assim, eu vejo vocês da imprensa criticar muito os atacantes hoje. Eu acho que hoje nós temos grandes atacantes, cara. Eu acho que nós temos uma safra muito boa de atacante. Que é o melhor pra você? Na minha opinião, eu cito o melhor atacante pra mim hoje parado é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior pra mim... Pô, mas que não joga na seleção, Reinaldo. Vinícius Júnior pra mim é o cara que, porra, é o atacante do sonho de qualquer treinador, né? Rápido. Não decolou A evolução ainda na que ele seleção, teve cara. de tática, a evolução que ele teve de finalização. Vinícius Júnior hoje não faz menos do que 20 gols por temporada. Na seleção, eu vejo ele numa crescente na seleção. Pode ser agora, né, com o Ancelotti, né? Porque assim... Mas eu acho que, como eu falei, eu vejo ele numa crescente, só que a seleção eu acho que quando ele tiver assim, vamos lá, com a Copa do Mundo, tu que sabe melhor que eu, 30 dias de preparação, 30, 40 dias. Não chega a ter isso tudo. Eu acho que essa é a Copa do Vini Júnior, essa vai ser a Copa dele. Ainda acredito muito no Neymar também. Eu acho, de atacante, né? Tu me falou eu falo que o Vini Júnior agora no camisa 10, eu vejo o Neymar hoje sendo esse camisa 10, né? Camisa 10, fisicamente, tá, mas cara, é uma Copa do Mundo de 7 jogos, uma qualidade que o Neymar tem, o cara é o diferente, né? É o diferente que a gente tem, então eu creio ainda que Neymar e Vinícius Júnior estando junto numa Copa do Mundo com uma preparação de 20, 30 dias juntos, a gente não tenho dúvida que vai ser uma seleção muito forte. Se caso, né, o Ancelotti levá-los, né? Ele vai ter aquela dor de cabeça boa também, né? Porque com o Vini Júnior e Neymar, vai ter que arrumar um jeito ali de... Porque eu não sei se o Neymar consegue fazer aquela... Acho que não consegue mais fazer aquela ponta ali, né? O Neymar hoje é mais jogador que joga por dentro, né? O Neymar seria esse ou cara talvez falso nove, esse por trás dos dois atacantes, né? Mas aí é o seguinte, né? Assim, o treinador aqui é você. Se joga com 3 atacantes, naturalmente você vai precisar jogar com 3 no meio. E aí é o seguinte, para um deles ser o Neymar, meu camarada, esses 2 aqui vão ter que ser jogadores. Vai ter que... Entendeu? Vai ter que exigir uma dedicação muito grande. O que eu vejo da seleção brasileira, a seleção brasileira normalmente ela vai ter 70% de posse de bola contra qualquer seleção do mundo. Eu ainda vejo a nossa seleção é protagonista. Então tu vai ter muita bola. Então você tendo esses caras, os caras erram muito pouco, né? Então tu vai, quando perder a bola, aí sim vai entrar o trabalho do Ancelotti de perder, de pressionar rápido ali no ataque. Você já viu diferença nesses jogos da seleção? Assim, foram só 4 jogos com o Ancelotti. Eu não vou contar o último jogo, porque jogo na altitude é um outro jogo. Todo mexido. E o time todo mexido, é um outro tipo de jogo. Mas você já conseguiu ver, assim, claro que é muito pouco ainda, né, de tempo de trabalho, mas essa questão envolvendo esse perde e pressiona, né, essa marcação alta, não é só o futebol, não. Um pouco da vontade, né? Porque parecia que faltava isso também aos jogadores da seleção brasileira, né? Um pouco mais de vontade para poder jogar pela seleção. Eu vejo assim, cara, o trabalho do treinador brasileiro, a gente via esse perde pressão. Eu acho que isso é uma característica, por exemplo, do Diniz e do Dorival. Eu acho que a chegada do Ancelotti, como você falou, é um treinador estrangeiro, um treinador que tá chegando aqui agora. A motivação do atleta, eu vejo assim, diferente. Né? Sobre estrutura tática, a única coisa que eu vejo diferente é a estrutura tática. No Ancelotti, ele gosta muito do 4-3-3, como você falou, né? No tripé, com volante, 2 caras do lado. Esses caras do lado pode ser volante, pode ser meio, enfim. Ele não joga, por exemplo, pelo menos não jogou com aquele 10 flutuante ali. Não. E gosta dos 2 caras rápidos do lado e um centroavante.
Mas assim, cara, é um cara que mundialmente só o nome dele, né, cara, pesa muito, né? O atleta, isso pesa muito pro atleta, mas eu acho que assim, diferente, muita coisa eu não assim, eu acho que só dá partir mesmo quando ele tiver essa, vamos lá, 30 dias para treinar para a Copa do Mundo, porque o cara chega, tem 2, 3 dias para treinar, né? Tipo assim, é muito pouco, né? Ainda muito pouco, muito pouca coisa ainda aconteceu nesse tempo que eu posso falar assim, isso foi diferente, isso não do Diniz e do Dorival. Rapidinho, só para o Diniz, que você citou aí, ele é muito romântico pro futebol? Ou você consegue enxergar assim virtudes no jeito que ele pensa futebol? Muita virtude, muita virtude. O Diniz, para mim, é um cara que é uma referência para todos os treinadores brasileiros, porque ele é um cara muito inteligente, muito inteligente. Ele tem essa situação que eu falo da cobrança forte, na hora que tem que cobrar forte, fazer o jogador evoluir, mas tem também a hora de chamar o cara, de abraçar o cara. Eu convivi com o Diniz quando o Diniz era de São Paulo, uma semana ali, né? Eu fiz um estágio com o Diniz, então eu vi o dia a dia do Diniz, é um cara ambiente leve para trabalhar, treinamentos, tudo em cima de uma ideia de jogo, tudo que o Diniz faz. O Diniz é um dos poucos treinadores, né, no mundo que tu olha e fala, porra, esse é o time do Diniz. Os padrões. Um padrão bem definido, desde a saída de bola, né, até na fase de criação, de como ele vai marcar, como ele vai defender. A hora do lateral vir por dentro, do extremo jogar por fora. Então, tipo assim, o Diniz é um cara, pra mim, é um treinador completo. Na seleção, na minha opinião, faltou tempo pra ele dar a sequência. Esse tipo de trabalho precisa disso. Exatamente. De tempo. Exatamente. Se o Diniz tivesse tido tempo ali, como também do próprio Dorival, que eu acho um puta de um treinador, eu acho que esses caras iam conseguir performar com todo o trabalho deles. Então, eu acho que a pergunta do Diniz, para mim, é um cara que é uma referência para todos nós treinadores brasileiros. Inclusive o Dorival, o que ele tá fazendo no Corinthians agora, né? O Corinthians cheio de desfalque, lesão. Sim. O Dorival tá fora da numa semifinal de Copa do Brasil, meio de tabela de Campeonato Brasileiro, não é fácil, não é fácil. É um cara vencedor, né, cara? É um cara vencedor, né? Então, assim, tu vê o time do Fernando Diniz jogando, assim, é bonito de assistir jogar, né, cara? Então, assim, é um cara que o tempo todo propõe jogo. Eu acho que também é uma virtude também. Eu acho que o Diniz evoluiu muito também na questão defensiva. Eu acho que o Diniz hoje ele está muito mais equilibrado na parte defensiva também. Sim. Então, uma equipe mais equilibrada. Quando atacar também ali, como ele está defendendo, né? Se ele vai defender com 3, se vai defender com 2. A gente fala na nossa linguagem, tu tá atacando, defende com 3-1. 3-1 seria 3 zagueiros, 2 zagueiros, um lateral baixo e um volante, né? Ou 3-2, 2 laterais, um zagueiro e 2 volantes. Então hoje eu vejo o Diniz hoje muito mais equilibrado nessa situação. Quando ele está atacando, o que vai fazer é o perder a bola. Vai pressionar rápido, tipo, bem definido, perde pressiona dele, as transições, então ele está eliminando melhor também as transições adversárias também. Então o Diniz, para mim, é um treinador completo. Queria voltar rapidinho no Maricá, né, para você falar um pouquinho do investimento. Como é que é o dia a dia no clube? Por exemplo, o mês lá tem 30 dias mesmo? Ou é que nem naquela época lá tua do Flamengo, que era 65, 78, 84? Bem diferente, né? Esse. Então, assim, como é que é a estrutura do Maricá? Para a gente poder entender o seguinte, se o Maricá vai ser só, né, uma tarde de verão, como foi, por exemplo, né? No campeonato que, na verdade, chegou a liderar, né, a competição. Até a quarta rodada. E eu achando o seguinte, cara, o Maricá vai para uma semifinal. E aí, naquela reta final, o time acabou né, perdendo força e ficou fora de uma semifinal de Campeonato Carioca. Então, assim, qual é a verdade sobre o Maricá? O Maricá, até onde o Maricá pode ir? Então, o Maricá é um clube que tem somente 7 anos de existência, né? É um clube muito novo. Vem do ano passado, né, esse ano foi o nosso primeiro ano numa primeira divisão, numa Série D de Campeonato Brasileiro. Melhoramos muito a nossa estrutura. O Maricá hoje tem um projeto, se Deus quiser, até o final do ano, iniciar o nosso CT. Eu acho que parte disso, a gente tem batido muito nisso, iniciar, tem que ter um CT para treinamento, ter campos adequados para treinar. Então, é uma estrutura muito aceitável, né? Para o Maricá de alimentação, de hotel para atletas que não são do Rio para dormir, comissão, eu moro lá, eu vivo o Maricá 24 horas por dia lá, mas é claro que a gente precisa evoluir muito nessa questão de estrutura, então eu tenho um presidente, né, muito qualificado, um diretor de futebol que é o Douglas Oliveira lá também, um cara muito qualificado, então estão buscando todo dia melhorar a nossa estrutura para exatamente isso, para a gente conseguir
aos poucos, eu acho que isso é importante frisar, né? Eu acho que o torcedor do Maricá tem que ter orgulho do que o Maricá, o clube, né? Os atletas, né? Toda a comissão tem feito com a cidade até hoje. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna. Então, tem que ser devagar. Ano que vem, mais um ano difícil no Campeonato Carioca, né? Um ano de afirmação. Um ano também que cai em dois, né? Mudaram o regulamento da competição. Um cai direto, o outro disputa uma repescagem. Então, tem que ter esse entendimento, mas com a ambição de um clube, como você falou, de chegar e se manter. De um dia voltar a jogar uma Série D, um dia jogar uma Série C e, quem sabe, sei lá, daqui a 8, 9 anos, tá jogando ali uma Série B de brasileiro. Eu acho que esse é o projeto do Maricá, mas com muita cautela, com muita seriedade, sem dar um passo maior do que a perna. E lá é um clube muito organizado, né? Um clube que tem 30 dias, pagam muito, são muito corretos. Então, acho que é uma base também muito forte, que vai melhorar a gente tendo o nosso CT. O atleta também, você consegue contratar mais também se você tem um CT. Então, eu acho que é um atrativo a mais também. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. E o teu projeto? Assim, o Reinaldo treinador, por exemplo, não sei se aconteceu, né? Porque eu imagino que possa ter acontecido, né? Porque um técnico de um time pequeno, né? De um time de baixo investimento. 7 anos de vida. Liderar um campeonato carioca, por mais que os grandes, não bota titular nos primeiros jogos, então não interessa isso. Não interessa. A fotografia que se tinha era lá, quando a gente olhava a tabela do campeonato, era o Maricá na liderança da competição. Apareceu proposta, você recebeu sondagem, você vai abraçar esse projeto do Maricá e não quer saber, não vai dar ouvido para nenhum tipo de proposta. Qual é o projeto do Reinaldo treinador? Olha, então, em cima disso que você falou também, a gente fez um campeonato carioca. Eu sempre falo, um campeonato carioca muito honroso. Foi um campeonato carioca muito digno, porque você ser melhor do que ninguém é muito difícil jogar um campeonato carioca. Muito. E depois você joga uma Série D. Primeira vez que o Maricá fez uma viagem, né? Para fora, né? Fomos jogar no Espírito Santo, Minas Gerais. Fomos o único clube do Rio de Janeiro a se classificar para outra fase da Série D. Né? Saímos no mata-mata contra o Aparecidense, que foi o time que fez mais pontos na competição. E chegamos numa semifinal de Copa Rio. Então tu vê que o trabalho ele está sendo feito. Agora, o meu projeto é um dia, assim, com certeza, é terminar esse ciclo no Maricá. Eu acho que esse Campeonato Carioca é um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo final ali, né, de fazer mais um Campeonato Carioca, um bom Campeonato Carioca. Até para mim, como experiência, vai ser muito prazeroso poder participar de mais um Campeonato Carioca e depois dar sequência, ver o que o mercado diz. Já recebi boas propostas para sair, mas eu acho que o momento ainda é de permanecer no Maricá, continuar com esse projeto, continuar com essa... dar essa sequência até no meu projeto de carreira, esse problema de carreira também como aprendizado, de poder também passar bastante coisa do que eu vivi na minha vida como atleta, como agora como treinador, de fazer o clube crescer, porque é um clube que eu tenho muita gratidão, então, mas eu acho que temos tudo para fazer mais um grande estadual, né? Se preparar bem, com muita humildade, com muito trabalho, uma boa pré-temporada, fazer uma grande estadual e depois, após estadual, a gente vê como é que fica, mas o meu projeto é esse, após estadual, dar uma sequência na carreira. Teu contrato vai até quando? Até o final do estadual. Até o final do estadual de 26. 26, Depois... de repente, o sonho de todo técnico ter um trabalho de longo prazo, como você está tendo. Eu vou para minha 4ª temporada Tu pode até falar e me dar uma moral, né? Claro! O treinador, tirando o Abel... O Abel Ferreira. Qual o treinador que tem 4 anos de clube aí? Tinha o Voivoda, né? Que não tem mais. É verdade. Tipo assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. O time menor investimento é mais difícil ainda, porque, cara, você... Não, primeiro que não tem continuidade, né, cara? Porque, por exemplo, não é todo time pequeno que tem um ano inteiro de competição, cara. De calendário. A gente tá vendo aí agora, por exemplo, o América, né, que vai disputar... Vai jogar a final contra a Copa Rio contra a Portuguesa. Então, e aí o América já escolheu, porque quando você vai... Porque acaba o estadual, o Arthur, cara, os clubes ficam 6, 7 meses Sim, aí o América, trabalhar, cara. O América escolheu jogar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro do que jogar a Copa do Brasil, porque você joga uma Copa do Brasil, primeira fase, pega um Atlético Mineiro, sei lá, pega um grande, já era. E aí não, por quê? Saiu uma reportagem, desculpa interromper, em julho tinha 210 clubes sem calendário, cara. Em julho desse ano, 2025. Federado pela, clubes tradicionais, assim, entre outros, 210 clubes sem calendário.
Então, assim, a gente mesmo, Maricá, Tem mais nós de jogamos 1.000 pessoas desempregadas aí. É muita mais gente. de 1.000 pessoas desempregadas, com certeza. Aí que tu falou, o cara vai querer ter o calendário de Sim, Série tem um D. calendário de Série D. É, de Série porque D. é complicado. Chega uma certa época. Tu joga o estadual hoje, né? Tô encurtando cada vez mais. Tu, dependendo do que acontecer no Ano que vem vai ser estadual, assim já. É. Ano que Março vem vai ser acabou assim. o estadual, não é isso? Sim, basicamente. Aí tem clube basicamente. que só vai jogar no outro ano, cara. E desmobiliza, com certeza. Desmobiliza É tudo. complicado, é. Aí tu falou, é muita gente desempregada, né, cara? Muita... Porque é importante a gente dizer isso, né? Porque se tem uma visão completamente equivocada sobre a vida de jogador de futebol, né? Sobre, por exemplo, o salário do jogador de futebol. Na verdade, recentemente eu li em algum lugar, não sei agora onde foi, senão eu daria a fonte, 2% só ou 3% ganham mais do que 3 salários mínimos. isso aí, o resto... Né? Então, assim, a dificuldade é muito grande, né, Reinaldo? É muito grande, cara. Então, assim, eu vejo até agora o atual presidente da CBF querendo aumentar o número de vagas, né, da Série D, talvez até montar uma Série E. As pessoas falam, porque, pô, o time... Cara, mas tem que pensar também no... É emprego isso. Eu acho até que, pô, eu falo muito uma coisa, por exemplo, eu falo do Rio de Janeiro. Eu acho que os clubes... Hoje você não vê mais, igual antigamente, os grandes pegando atletas de clube pequeno. Uhum. Eu acho que deveria ter mais essa empatia dos grandes, né? Essa parceria com os pequenos. Os clubes grandes me faziam uma parceria com os clubes de menor investimento, porque dali que saem os caras também que podem ajudar futuramente. Sim. Hoje mais difícil, porque o poder financeiro dos clubes grandes ele é surreal, mas assim, eu acho que você olhar também para o lado também de poder ajudar os clubes pequenos, eu acho que isso também é uma coisa que poderia ajudar muito no crescimento, principalmente do futebol carioca. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou não? Pode mais duas, vai. Mais duas? Vou Então vamos permitir. lá. É que eu queria falar da questão do São Paulo, porque eu queria trazer a questão de mentalidade, né? A gente estava falando. O Flamengo, o Romário saiu do Flamengo, aquela confusão lá de Caxias do Sul, e o Reinaldo foi lá e foi colocado, né? Pô, claro, não no lugar do Romário, mas assim, tinha saído uma peça importante. Sim. E aí, no São Paulo, também tinha um cara importante, que era o França, que também saiu, foi pro Bayer Leverkusen, e aí você chegou. E fez dupla de ataque com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. E foi uma super dupla de ataque, né? Tu tinha um mental forte também, né? Cara, eu graças a Deus... Aturar isso aí, né? Pô, meu irmão... mas assim, mas eu joguei com França também lá, 6 meses. Sim, também. 6 meses. Verdade. Então, base naquilo que ela falou lá no início. Eu tinha que me adaptar também a todos os tipos de atacante. Por exemplo, eu saí do Flamengo, que eu joguei com o Tuta, que é um tipo de atacante. Era um tipo de atacante mais de jogador de pivô, de parede. Edilson, de muita movimentação, então eu tinha que saber, né? A movimentação dele, quando eu estava com a bola no fundo, onde que ele estava, perto da área. A gente tinha uma jogada, era muito bem treinada pelo Zagallo. Quando eu chegava mais ali perto da linha da área ali, eu jogava a bola no primeiro pau, mais para trás no segundo pau. Aí tu ia pro São Paulo para pegar o França, que era um cara de muita tabela, muito inteligente. Muito. França bate muito naquilo que tu falou do Ganso. A bola tá chegando, ele já tá pensando várias situações. Então, no início foi difícil falar... Pô, tu acha que é fácil jogar do teu lado? Porque, pô... Calma aí, pô, calma aí. Pô, eu achava que ele ia dominar, ele tocava de primeira. Tipo assim, quando eu achava que tu fazia um corta-luz, tipo assim, claro, depois o Oswaldo Oliveira também, um excelente treinador. Tu vai se adaptando, né? Como tu falou, as duplas de ataque, os movimentos, vai pegando. Aí vai pro Luiz Fabiano, que é outro tipo de movimento. Gostava de fazer uma diagonal nas costas do zagueiro, gostava de uma bola já para chegar finalizando, entendeu? Gostava de girar. Então, tipo assim, eu ia sempre me adaptando aos atacantes. Mas, pô, olha o nível dos atacantes que eu joguei. Então, também... Só agradecer a Deus por ter jogado com essas feras. E no São Paulo você, principalmente naquela época, né? O pessoal elogiava muito a estrutura do São Paulo, né? Sim, o São Paulo... Era isso tudo mesmo na época. Os largaram na frente em relação a isso. A estrutura do São Paulo Imagina o baque que você teve ali. Era surreal. Tu já chega no CT, era 4 campos para treinar, CT da Barra Funda, refeitório, o hotel lá para você descansar. Isso no início dos anos 2000, né? 2000, no caso eu fui pro São Paulo em 2001. Sem contar que eu acho que São Paulo... Aquela geração 92, 93, gente, 2001, tinha, né, cara? 2001 aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo treinava no Fla-Barra. Posso estar enganado, tá? E aí você pode cornetar aqui nos comentários, sem problema algum. Porque eu estou puxando pela memória, não estou fazendo pesquisa, nada disso. Mas vamos lá. 2001, salvo engano, o Flamengo treinava no Fla-Barra, Vasco treinava em São Januário, Fluminense nas Laranjeiras. Isso.
e Botafogo no Caio Martins. Ou então em General Severiano. Ou seja, os clubes do Rio de Janeiro não tinham um CT. O único que treinava em um CT... E o Flabarra era um CT também, né? Na verdade, o Flabarra tinha 2, 3 campos. Bons campos. Sim, e tinha lá um vestiário. Agora, por exemplo... Mas não tinha lugar para você descansar, dormitório. Não tinha sala... Quer dizer, até tinha uma sala de fisioterapia ou então de musculação. Mas não era com a aparelhagem top que tem hoje e que já tinha no São Paulo, por exemplo. Não, São Paulo, assim, cara, a estrutura lá é nível europeu. Quando eu joguei lá, eu me espantei, né? Porra, como eu falei, 4 campos, dormitório, refeitório, tudo. Saía da sala do departamento médico ali, tu quer fazer um pré-treino ali já do lado do campo. Eu morei vários meses antes de eu alugar um apartamento no próprio CT para conhecer o clube, né? Como é que é o dia a dia do clube. Eu pensava muito nisso também, assim, conhecer as pessoas, os funcionários, enfim. Era um clube, e ainda é, né? São Paulo, para mim, é uma referência do futebol brasileiro. Bacana. Curtiu? Bacana. Chegou aquela hora? Chegou aquela hora, rapaz. Aquela hora muito boa. Aquela hora muito boa. Pode dar aí pro nosso convidado, né? O Olha kit. Aí, olha aí, da Colibril. O kit da Colibril pra você. Show de bola. Pra comemorar aí, ó. Esse e não é aqui, só esse isso, aqui não. Também? Esse aí também. Porque assim, o copo vazio não dá, né, cara? Tem que ser copo cheio, cara. Aí sim, E cara. aí, ó, já pode abrir, já pode tirar aí, ó. Pode tirar aí pra gente Aí, ver. ó. Que Olha lá, isso, hein? Rapaz. Olha lá, ó. Bom demais, pô. Olha aí, ó. Essa é a Essa é de trigo. de trigo. E a outra é Pilsen. Bom demais. Mas você que fala muito bem da Colibril. Fala A aí, Colibril, vai. a nossa parceira Colibril, é puro néctar, né? Um chopp puro néctar, DNA carioca. E a Colibril está disponível para participar do teu evento, né? Então chama a Colibril aí pro evento corporativo, para casamento. Usam muito em casamento, hein? É a hora ali de, né? Sim, sim. Fazer uma média boa, Aquela né? média boa e tal. Botar um produto bom, né? Um produto bom, momento, é a né? hora do casamento também. Ou se você tiver uma reunião com os amigos aí, chama a Colibril, entra em contato nas redes sociais, vai estar em algum lugar aqui da tela, que o editor vai colocar. Que o editor vai colocar é. em algum lugar aqui da tela. E aí você acessa as redes sociais da Colibril, vai lá, manda uma mensagem, né? Entra em contato, chama ele para fazer a tua festa, teu evento, a tua reunião com os amigos. O chopp da Colibril, assim, mas como diz o Éboli, né, meu Isso, amigo? hein? Olha aí. Que Essa bonita, imagem hein? aqui, em plena quinta-feira que a gente está gravando aqui. Isso. Reinaldo, obrigado demais, cara, pela sua presença aqui. Repito, cara, é um prazer muito grande ver o teu sucesso agora como treinador. Tive a oportunidade de acompanhar teu início de carreira, a tua trajetória como jogador de futebol e tô curtindo demais ver esse teu início de trajetória também como treinador. Obrigado demais, cara. Valeu. Eu que agradeço. Fazer um convite para vocês também. A partir do dia 10 de novembro, a gente volta, né? Inicia a nossa pré-temporada em Maricá. Claro. O convite está feito para vocês ir lá conhecer o clube. Sim, perfeito. Né, sim. visitar a gente Sim. lá. Vai ser muito bem-vindo. E vai ser uma honra para a gente também. E agradecer pelo convite. A honra é toda minha. Né, um cara que, como eu falei, um respeito total. Um cara sensacional. Um cara que sabe... criticar sem desrespeitar. É o que eu mais né, ouço aqui. E elogiar, né, sem bajular. Então, parabéns também pela tua carreira. Nessa geração, nessa galera toda aí, sempre o pessoal Deve diz ser isso. legal Pô, ouvir E é isso, isso. né? Eu tô Porque, sempre, cara, sempre às ordens. Obrigado, Rei. Sucesso, cara. Obrigado. Sucesso. Valeu, Reinaldo. E aí, curtiu o Reinaldo? Então faz o seguinte, compartilha geral aí, ó, aqui no Conta e Manda. E obrigado demais pela sua cumplicidade, pela sua parceria em estar sempre acessando aqui o nosso conteúdo. Em breve, mais uma grande fera que nem o Reinaldo para bater o papo e contar e mandar com a gente. Valeu! Tchau, tchau.